Bom, irmãos, nós iniciamos aqui nessa série sobre a vida da oração de Jesus, analisando justamente isso, tanto a vida prática da oração de Jesus, quanto os seus ensinos acerca da oração. Para isso, nós meditamos em várias passagens no Evangelho segundo Lucas. Após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, nós passamos a ver como que a igreja colocou em prática esses ensinos e este exemplo que ela aprendeu ali com o Senhor Jesus. Então entramos no livro de Atos dos Apóstolos. Na aula passada, nós iniciamos vendo como que foi o comportamento de oração de 120 seguidores do Senhor Jesus após a ascensão de Cristo, quando Cristo pede para que eles permaneçam em Jerusalém, aguardem o revestimento do Espírito Santo que eles haviam de receber. Então esses 120 passam por 10 dias perseverando constantemente em oração. Eles oraram para a escolha do apóstolo que iria substituir Judas, eles oraram para compreender a vontade de Deus revelada na Escritura, e eles oraram para ser cheios do Espírito Santo. Após um período ali, esses 10 dias, a resposta vem, o Espírito Santo desce sobre eles. Então, ocorre o cumprimento daquela promessa de Joel 2, na qual o Senhor diz que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E Pedro faz o seu primeiro sermão, 3.000 pessoas se convertem. Nós analisamos também como que era o comportamento dessa igreja cheia do Espírito Santo. A gente analisou cuidadosamente 4 características dessa igreja. Era uma igreja que aprendia e ensinava, era uma igreja que era centralizada na comunhão do Espírito Santo, era uma igreja que tinha comunhão à mesa em abundância, e era uma igreja que era totalmente dedicada à oração. Hoje nós vamos analisar 4 acontecimentos em Atos relacionados à oração. Para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 3. Através desses 4 acontecimentos, nós vamos ver como a igreja aplicou tanto aquilo que ela aprendeu vendo o Senhor Jesus orar, quanto aquilo que ela aprendeu com os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós vamos fazer a primeira leitura aqui dos versículos 1 a 10 dentro do capítulo 3. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava para que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: "Olha para nós." Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: "Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda." E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente, os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar a louvar a Deus e reconheceram ser ele mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. Se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. É interessante, meus irmãos, que em 2 momentos, em Atos capítulo 2, 43 e em Atos 5, 12, nos é dito que por meio das mãos dos apóstolos, muitos sinais, muitos prodígios, muitos milagres aconteciam. Porém, o único a ser registrado foi esse. E não foi por acaso. Há um princípio aqui muito relacionado à evangelização, ao que este milagre provocou ali no meio do povo. Primeiro, vamos analisando aqui, passo a passo, um pouco mais sobre a postura que esses apóstolos tiveram em oração dentro dessa passagem. Mesmo com a igreja cristã formada, e a gente viu lá na primeira aula que eles costumavam orar, oravam de forma incessante, oravam o tempo todo, eles não abandonaram os horários de oração do templo. Os judeus eles se reuniam tanto pela manhã quanto à tarde para fazer orações dentro ali do momento da liturgia dos holocaustos. E mesmo assim, eles não deixaram este momento de oração passar. Mas eles tinham um valor muito grande pela oração, e mesmo com a igreja formada, mesmo eles orando, eles não deixavam de se reunir com todo o povo no templo para a oração. Segundo, eles, aqui nessa postura deles de perseverar em oração, eles tinham um valor
eles sabiam dar um valor muito grande ao nome do Senhor Jesus. A gente viu aqui que tinha um homem coxo de nascença que era sempre colocado em uma das portas para ali constantemente eles ficarem pedindo esmola para ter a sua sobrevivência sendo concedida ali. E Pedro e João, eles estavam andando, eles estavam juntos, caminhando até o templo para orar, e se depararam com essa cena, se depararam com este homem. E aí eles não deixaram passar em branco, né? Eles olharam e falaram, olha aqui para a gente. E aí ele vai dizer ali no capítulo, no versículo 6, que nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazareno anda. É interessante nós observarmos o quê? Eles podiam ter simplesmente falado, levanta e anda. Seja curado e sai daqui. Mas eles, antes de mais nada, fizeram a coisa mais importante na vida deste homem, que foi anunciar o nome do Senhor Jesus. Eles podiam ter dado uma esmola que garantiria ali para este mendigo, este pedinte, para que ele tivesse ali um pão para comer, para que ele tivesse mais um dia de sobrevivência. Mas, em vez disso, eles deram a ele aquele que não podia garantir não só um dia de vida, mas toda uma vida eterna. Eles deram para aquele mendigo não só um dinheiro para comprar um pão que saciaria a fome, mas deram a ele o pão da vida. Deram para ele tudo o que ele precisava, não só para um dia, não só para uma cura, mas tudo aquilo que ele precisava para toda a eternidade. O mais importante. Porque imagine só do que adiantaria ficar curado e não ser salvo. Seria tudo em vão. Era até melhor que nem tivesse o milagre, mas que fosse salvo. Mas Deus tinha um propósito específico ali, por isso operou este milagre tão grandioso. O resultado disso vai estar descrito no capítulo 4, versículo 4, vão ser simplesmente mais 5.000 homens convertidos. O interessante é que eles confiaram profundamente naquela promessa que o Senhor Jesus anunciou a eles em João 14. Os versículos 13 e 14 diz, e tudo quanto perdides em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. É muito interessante como a gente vê como que eram antes o que Jesus ensinava e como eles vão colocar em prática isso. E a confiança total deles era no nome do Senhor Jesus. Outra coisa interessante era aquilo que motivava eles a perseverar na oração. Meus irmãos, eles não estavam motivados por um desejo pessoal apenas. Eles não estavam motivados apenas, vamos ter sucesso no ministério, não. Jesus Cristo era a motivação deles. Se a gente quer ter uma igreja que ora, se a gente quer aqui, irmãos, que frequentem as reuniões, nosso dever é apresentar Cristo Jesus. Porque se a pessoa não for convencida somente por Cristo para perseverar na oração, mais nada vai adiantar. Até porque a motivação tem que ser correta. Não adianta a gente ter desejos ali pessoais nossos, muitas vezes até apartados da vontade de Deus, e se dedicar orando a isso. Mas o que deve motivar o nosso coração para a oração é um coração grato por ter recebido Jesus. É um coração que sabe do valor que o Senhor Jesus tem. É um coração que entende tudo aquilo que foi feito pelo Senhor Jesus em nossas vidas. Outro ponto interessante aqui na oração deles, e foi um que até o nosso irmão Ricardo trouxe aqui na nossa reunião de oração, foi que eles tiveram uma atitude humilde na oração deles e exaltaram apenas o Senhor Jesus. Após este momento dessa cura, Pedro vai mais uma vez pregar. Vamos ver aí o que ele disse dos versículos 12 a 16. Diz assim, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito andar? Falando acerca do homem. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessaste e matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora verdes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós.
Muita gente, quando ora, alguma coisa acontece, talvez, né, queira atribuir os créditos, né? Quando você ouve ali muitas rádios, na televisão, você vai ouvir: "Não, nossa igreja é uma igreja de milagres, aqui as coisas acontecem". Mas essa não foi a postura dos apóstolos aqui. Quando eles efetuaram este milagre, eles oraram, Cristo atendeu o pedido deles, as pessoas todas ficaram ali olhando, cravaram o olho neles, ficaram: "Nossa, o que que vocês fizeram?". E aí Pedro: "Opa, espera lá, isso aqui não foi algo pelo nosso próprio poder ou por causa da nossa piedade, mas essa foi uma operação do Senhor Jesus". Então ele passa a anunciar o Senhor Jesus, né? O Jesus que vocês traíram, o Jesus que vocês condenaram, vocês preferiram soltar um homicida em relação a Cristo, vocês o mataram, mas olha, o Deus de Abraão, o Deus que vocês professam, ele ressuscitou o Senhor Jesus, e é por meio do nome de Jesus, pela fé em Cristo Jesus, é que este milagre foi efetuado. Esta atitude, ela deve ser a de todos os crentes ao se achegar para orar ao Senhor. Uma postura humilde, confiando só no nome de Jesus. E o melhor de tudo é que quando a gente ora com este coração, quando uma pessoa ora com essa humildade, com essa devoção ao Senhor, o Senhor Jesus ele usa essas pessoas. O Senhor tem prazer em usar essas pessoas na proclamação do evangelho dele. Porque são pessoas que vão seguindo, né, aquela bem-aventurança de bem-aventurados humildes de coração. São essas pessoas que reconhecem que por elas mesmas nada podem fazer, mas que tudo quem faz, tudo quem opera, tudo quem faz algo bom é somente o Senhor Jesus por meio da vida delas, e o Senhor tem prazer em usar essas pessoas. Quarta postura relacionada à oração deles é que eles não tiveram medo de sofrer perseguição e oposição quando exaltaram e testemunharam a Cristo. Olhem aí comigo os versículos 1 e 2 do próximo capítulo, capítulo 4. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Após tudo isso que aconteceu, a cura, o anúncio do Senhor Jesus, isso incomodou bastante quem comandava ali o templo. Os saduceus, por exemplo, eles nem sequer criam na possibilidade da ressurreição. E eles estão anunciando justamente um Jesus ressuscitado. Isso gerou muita fúria entre eles, até porque todo o povo viu aquilo, não tinha como negar. Em um dado momento aqui, eles vão relatar que tinham 40 anos que este homem ficava ali naquela condição, pedindo esmola na porta do templo. Como que esse homem agora está andando, pulando aí, todo mundo viu aquela muvuca toda? Então eles se ressentiram, mas eles prenderam ainda assim os apóstolos. O mais interessante é que eles não tiveram medo dessa perseguição. Porque se eles simplesmente curam, efetuam, e falam: não, fomos nós mesmos que fizemos, esse homem está curado, está tudo certo. Ou então, não, foi um acidente, a gente não imaginava e está aí. Mas o que deixou aquela liderança enfurecida e perseguindo eles foi o fato deles terem anunciado o Senhor Jesus. Mas a postura deles, uma postura correta na oração, é alguém que não tem o medo de testemunhar acerca de Jesus. Se eles tivessem negado esse desde o milagre sem ser a Jesus, o perigo da perseguição teria passado. Eles seriam ovacionados, receberiam ali os méritos, os créditos, e estaria tudo certo. Mas uma vez que eles anunciam a Jesus, aí o problema veio. Mas pessoas que estão ligadas a Deus, elas ignoram isso. A prioridade delas é testemunhar e anunciar a Jesus, independente do preço que seja pago por isso. Até porque, venhamos e convenhamos, né, irmãos? Quem sabe o que o Senhor Jesus fez por nós, o que é uma perseguição, o que é uma tribulação momentânea, perto do que a gente vai usufruir na eternidade, e perto do que a gente quer que as pessoas que estão nos ouvindo vão ter por toda a eternidade. Né? O preço é esse. O preço é caro. Mas esses irmãos ali, vivendo uma vida piedosa, uma vida de oração humilde, uma vida constante na oração, eles ignoraram a perseguição, eles falaram: não, pode vir, faz parte. Eles estavam orientados pelo Senhor Jesus de que iriam ser perseguidos, de que iriam ser presos, mas eles confiaram acima de tudo. Porque o Senhor Jesus mesmo disse, né, nem se preocupem com o que vocês hão de dizer, porque o Espírito Santo vai guiar vocês em tudo que vocês precisam fazer.
E assim a gente encerra este primeiro acontecimento. Mas aqui nesse mesmo capítulo 4, a gente vai para o segundo acontecimento relacionado à oração, que é a oração e a plenitude do Espírito Santo. Os irmãos foram presos ali durante, vamos dizer, uma audiência de custódia da época, né? Eles vão testemunhar mais uma vez, falando: olha, foi o Senhor Jesus. Eles vão ser repreendidos por isso. Aqueles que o julgam vão dizer: olha, vocês estão livres, saiam daqui, a gente não vai fazer nada com vocês, até porque eles temiam, porque muita gente viu o que aconteceu. E eles falam: mas nada de pregar esse nome. E óbvio que os discípulos não podiam obedecer uma ordem que é contrária à palavra de Deus. Convém antes obedecer a Deus do que os homens. Então eles vão chegar à igreja e vão compartilhar tudo isso que aconteceu. E a postura dos irmãos vai ser uma postura de entrar numa oração ali conjunta, muito fervorosa, e coisas vão acontecer ali, a gente vai analisar tanto o conteúdo da oração quanto os efeitos dela, a partir do versículo 23 aí do capítulo 4. Uma vez solto, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que nelas há, e disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas e sinais e prodígios por intermédio do nome do teu servo, do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O primeiro ponto aqui interessante dessa oração é que eles começam essa oração exaltando a Deus. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e tudo o que nelas há. Eles compreenderam ali tanto a soberania de Deus em relação à criação, quanto entendiam que esta perseguição, que essa perseguição que uma vez era ali dos líderes religiosos, estava começando a ser uma perseguição até estatal, eles entendiam que tudo isso estava dentro dos propósitos de Deus. Eles entenderam que isso não estava à parte da soberania do Senhor, como a gente vê no versículo 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Por isso eles oravam a Deus, eles acreditavam que mesmo em meio àquela situação complicada que estava sendo arguida contra eles, fazia parte da soberania de Deus. Deus não deixou de ser soberano porque as pessoas estavam perseguindo a igreja, mas pelo contrário, olha, isso faz parte, isso o Senhor tem domínio absoluto. O Senhor é quem levanta os governantes, o Senhor é quem nomeou esses líderes aqui, e mesmo essa perseguição está debaixo da tua soberania. Segundo, analisando o conteúdo dessa oração, é que a oração deles era feita citando as palavras da Bíblia. Aí no versículo 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo pela boca de Davi, nosso pai teu servo. Eles passam aqui agora a citar no Salmo de número 2. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles compreenderam que o poder que prendeu a Cristo, o servo de Deus, e o matou, agora está ameaçando-os. Compreenderam a realidade dada a eles, refletindo a Bíblia, e tiveram uma postura de orar centralizados nela. E um terceiro conteúdo dessa oração é que eles acreditavam que a oração deles suportaria a missão de espalhar o Evangelho. Vejamos aí o 29 e o 30. Agora, Senhor, olha para ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Eles refletiram tanto o conteúdo aprendido quando Jesus ensinou oração, quanto são motivos, são orientações muito claras para a nossa própria vida de oração. Nós também, sempre que vamos orar, um exemplo disso é as nossas próprias vigílias, sempre a primeira oração, e nos cultos também, inclusive, sempre a primeira oração é uma oração de adoração a Deus. É uma oração na qual nós não pedimos, nós não intercedemos, mas nós simplesmente
adoramos a ele pelo que ele é. E eles começam aqui exaltando justamente a questão da soberania de Deus. Outro ponto é que a oração ela é centrada na Bíblia. Daí a importância de conhecermos e nos aplicarmos tanto na leitura diária, quanto no aprendizado da Escritura, para que nós possamos orar corretamente e orar citando a palavra. Orar as promessas de Deus, orar tendo consciência da verdade revelada por Deus. Isso é muito importante. Outro ponto é a oração para dar suporte, a oração pela missão. Nós somos uma igreja que prezamos muito por essa parte missionária. Por isso temos campos, temos congregações, temos trabalhos evangelísticos lá no Peru, por exemplo, com o reverendo Afonso. E nós, como igreja, temos que orar a Deus pela vida desses irmãos. Orar pelos irmãos que estão à frente desse trabalho. Orar pelos irmãos que estão pregando. Para que Deus opere por meio deles. Quando você anda ali pela cidade de São Pedro, a condição que a gente tem ali daquele bairro é uma condição terrível. Pessoas escravizadas pela droga, pelo álcool, pela violência, por todo tipo de coisa ruim. E quem que tem condições de ser um instrumento naquele lugar de salvação, para libertar, para quebrar as cadeias que amarram tantas pessoas ali? É a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor ali presente. Eu falo tanto a nossa quanto qualquer outro irmão em Cristo que estiver lá. E nós temos que estar perseverando em oração para que Deus use as pessoas que pregam a palavra nesses lugares, para que Deus use os irmãos no evangelismo nesses lugares, para que vidas sejam salvas ao ouvirem a palavra de Cristo, ao ouvirem o evangelho. É a mesma coisa para Cajamar Centro, muito mais ainda para o Peru. Sei lá, hoje em dia todas as nações eu acho que precisam igualmente, eu não acho que não tem ninguém, não tem nenhum Estados Unidos da época de Edwards ou alguma Europa da época de Whitefield, de Spurgeon. Eu acho que a gente está tudo numa situação muito complicada. Então a igreja precisa se apegar muito nisso, orar para que a missão, para que a gente seja bem sucedido na missão. Ontem foi inclusive falado disso aqui na reunião das irmãs, da SAF, essa importância da oração. Alguns são enviados, mas outros ficam, e esses que ficam têm condições de ajudar tanto suportando financeiramente, quanto ajudando em oração. A igreja de Jerusalém ela entendia a oração como um meio de suportar a missão dada por Deus. Nos mostra que a oração é o meio para cumprir a vontade de Deus decidida por Ele. Por isso, aprendendo com a igreja de Jerusalém, então nós precisamos orar. E a resposta dessa oração ela foi imediata. Enquanto eles oravam, tremeu o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo. E qual foi o resultado disso? Era uma igreja, não só os 12, mas toda a igreja, com intrepidez anunciando a palavra de Cristo. Inundando Jerusalém, inundando Israel com a palavra de Deus. E o resultado foram muitas vidas salvas. Deixa eu ver se foi nessa parte aqui que eu coloquei um resultado. Não, vai ser em outra. Graças, resultado, fruto dessa oração perseverante, fruto dessa oração por missões. Avançando nos acontecimentos, nós vamos entrar no terceiro, é que assim, toda igreja que crescem os problemas, né? ou nasce. Eu concordo com você, por que a igreja falha, né? A igreja assim no contexto geral. Principalmente pelo desprezo da Escritura, né? A gente vê muitas igrejas na ideia, né, de atrair muitas multidões, ela de fato negligencia as verdades do Evangelho, muitas vezes nem prega. Muitas mensagens que a gente ouve por aí, se a gente for fazer uma análise do conteúdo, a gente vai ver que eles meio que retiram, pincelam algumas coisas da Escritura, tiram totalmente do contexto, tiram fora, dão uma personalizada ali para passar uma mensagem mais amaciada, só que isso compromete, né? Você não entrega algo puro, algo genuíno para eles, você entrega algo misturado, algo adulterado. O resultado disso são, por exemplo, pessoas que oram com a motivação errada, pessoas muitas vezes que nem oram. Muitas vezes até o conceito de salvação para eles é um conceito até estranho, né? Eles talvez nem creem em arrependimento, perdão de pecados. Não, para eles ser salvo é sinônimo de que você vai estar ali na igreja, que você vai obedecer alguns mandamentos, seria até quase uma salvação por obras, né? Faça isso e seja salvo, se comporte assim, elimine este outro hábito e você então vai ser salvo. Quando, na verdade, a verdadeira salvação é você receber a Cristo, né? É você crer em Cristo,
ser justificado, ser regenerado, toda essa operação do Espírito Santo na vida da pessoa, e as inclinações dessa pessoa mudarem. O arrependimento é uma mudança de pensamento. Né? Você deixa de, como eu posso dizer, você deixa de viver, de almejar aquilo que você almejava antes e passa a desejar as coisas de Cristo. Né? Você vê que a gente estudando sobre oração, né, a gente entendeu que a oração, por exemplo, não é para mudar a vontade de Deus. E lá fora nós somos ensinados muitas vezes a fazer isso. Ore até que Deus decida por outra coisa, convença a Deus, como se a gente tivesse esse poder, o que é um absurdo. Mas nós oramos para que a vontade de Deus seja cumprida, e a vontade de Deus ela é revelada na palavra. Então, se a palavra não é pregada, como que eu vou saber a vontade revelada por Deus? Então, muitas vezes, sim, eles falham. A falha ela ocorre em muitas outras coisas e acaba esbarrando, inclusive, nisso. Mas nós, como igreja que pregamos a palavra, que queremos anunciar esta verdade, nós precisamos nos empenhar em orar também por isso, para que as igrejas fiéis cresçam, para que as igrejas fiéis continuem a anunciar a palavra, até porque o resultado dessas igrejas que negligenciam a palavra são pessoas machucadas, são pessoas feridas, pessoas decepcionadas com a igreja, e elas acabam saindo muitas vezes. E se elas encontrarem um lugar onde a palavra é ensinada, onde elas vão ser ali doutrinadas dentro da palavra do Senhor, a possibilidade dessa pessoa ser restaurada ela é muito grande. Então, o nosso desejo, a nossa oração é para que isso, para que Deus continue aumentando a obra dele, levantando missionários, levantando pastores, pastores sérios, bíblicos, irmãos que vão pregar a palavra com fidelidade, para que então esse cenário ele mude. Exato. Hoje é até um negócio complicado você falar que é evangélico, né? Porque a gente, assim, for parar para pensar o que o pessoal não vai imaginar da gente, né? Você tem que falar, eu sou um cristão reformado, aí dá dá uma diferenciada. Mas, não, é terrível. Eu tenho certo receio mesmo de imaginar. Acho que eles imaginam a gente lá, levantando, pegando no manto dourado para ficar rico, procurando um óleo ali para receber uma cura. É um negócio difícil, viu? Até porque eles não têm compreensão de várias denominações, de doutrina diferente, etc. Para eles olham, evangélico, eles vão imaginar que é tudo igual. Então, a gente precisa se diferenciar tanto na conduta quanto na mensagem. Pregando uma mensagem verdadeira, pregando uma mensagem fiel e principalmente vivendo isso, né? Para dar mais credibilidade à mensagem. E não adianta, caramba, esse cara está pregando isso, mas acho que nem ele mesmo acredita nisso, porque olha como é a vida desse cara toda bagunçada, né? Mas se as pessoas verem pessoas verdadeiramente transformadas pelo Espírito Santo, pelo Evangelho de Deus, e isso sendo comunicados a elas, aí a coisa muda. Aí as coisas começam a acontecer. E essa é a nossa missão. Eu comentei disso, né, na aula passada, falando sobre ensino, né? O perigo que é quando a igreja ela não prega a verdade, o que isso causa. Então, é fundamental para a igreja pregar a palavra da verdade, para que elas conheçam ao Deus de verdade, para que elas, então, sejam transformadas assim como nós fomos um dia. Tudo isso vem somente pela pregação fiel da palavra. E a nossa oração é para que Deus nos conserve fiéis à palavra e pregando a palavra com poder. Acima de tudo é isso. E aí, quando essas coisas caminharem juntas, aí o cenário ele vai mudando e, quem sabe, não irrompa-se um avivamento que a gente tanto busca, né? no meio cristão, no meio evangélico brasileiro. Esse é o nosso desejo. Tem que orar com a gente também nisso. Prosseguindo, o próximo acontecimento, como eu falei, né, a igreja ela começou ali com 120, o primeiro sermão, 3.000 homens se converteram, no segundo já tinham 5.000. Era a forma de contagem da época, eles contavam a quantidade de homens. A gente somar com criança, com mulher, vamos dizer que chutar abaixo aqui, tinha umas 10.000 pessoas na igreja. Quando os irmãos foram se convertendo, foram sendo salvos, foram tendo sua mente transformada, eles abandonaram, por exemplo, a questão da lascívia, a questão do amor ao dinheiro, da avareza, e eles tinham tudo em comum. Um irmão vendia uma propriedade, depositava o percentual combinado para os apóstolos, e os apóstolos distribuíam conforme tinha necessidade. É mais ou menos o trabalho que os nossos diáconos fazem aqui. Chegam a sexta, os irmãos separam, preparam para uma família que está precisando e enviam. Só que os apóstolos, além disso, eles precisavam se dedicar à oração, e os apóstolos precisavam ainda pregar e ensinar a palavra. Duas coisas aqui são importantes nós ressaltarmos. Mesmo com o sucesso que foi, porque é uma igreja que começa com 120 e termina com 10.000, meu Deus do céu, um estouro, muito bom. Mas mesmo com todo esse boom que a igreja deu,
os irmãos não esmoreceram ou não deixaram de orar da mesma forma, da mesma intensidade. É uma baita lição para nós, né? Porque às vezes a gente viu que começou a dar certo, então a gente vai dando uma reduzida, quando na verdade não, os irmãos eles começaram orando, a igreja cresceu e eles continuaram se dedicando à oração. Outro ponto é o quê? As vidas se converteram. Ótimo, agora vamos nos dedicar em ensiná-las. Em Atos, sempre que você vê relacionado ao ministério da palavra, nunca é só na propagação do evangelho, é também, mas também na missão de fazer discípulos. A grande comissão é ir de pregar o evangelho por todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e fazendo discípulos, ensinando a guardar todas as coisas. Então, eles não negligenciaram isso, ainda que com todo esse sucesso, vamos dizer assim, no ministério. Então, lá em Atos 6, a igreja de Cristo ela era formada por basicamente duas nacionalidades ou duas culturas: os helenistas, os gregos, e os hebreus, os judeus. E aí, em geral, essa ajuda, né, que era feita pela igreja, em geral era feita pelos hebreus. Só que o que aconteceu? Os hebreus começaram a falhar na ajuda das viúvas gregas. E aí os gregos começaram a reclamar, até que os apóstolos precisaram intervir. Então vamos ver aqui como que eles passaram então a encarar este ministério. Do 1 ao 4 do capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, que são os gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Esse termo aqui, consagraremos, é o mesmo que a gente viu lá em Atos 1,14 e em Atos 2,42 de perseverar. Ou seja, eles ficaram ali de forma, como eu posso dizer, dedicada ao ministério da oração e da palavra, com fidelidade, com total empenho. Toda a força, todo o emprego deles estava em oração e palavra. E não foi à toa, meus irmãos, que eles colocaram a oração na frente do ministério da palavra. Assim como a gente aprendeu, foi o pastor que deu essa aula falando sobre Jesus, lá que sempre antes de Jesus ensinar, ele se retirava para orar. Sempre antes de dar um grande ensino, Jesus ele permanecia em oração. Jesus muitas vezes priorizava até a oração em relação ao ensino, e a mesma coisa foram os apóstolos. Eles aprenderam isso através do comportamento do Senhor Jesus e eles aplicaram à vida deles. Olha, vamos encarregar os diáconos desse serviço de misericórdia, desse serviço de caridade, e nós vamos ficar aqui dedicados em estudar a palavra, em ensinar, mas antes de tudo, em oração. Em oração. Eles não queriam apenas ser os intelectuais da época, pessoas que ensinam. E claro que o ensino é mega importante, a gente discutiu até isso já várias vezes. Mas não podemos negligenciar também a oração. São duas coisas que caminham juntas. E uma sem a outra não tem condições. Para sermos efetivos no resultado, para sermos frutíferos na obra, é necessário que tanto a oração quanto o ensino da palavra caminhem lado a lado. Os apóstolos até davam uma prioridade à questão da oração. Eles não diminuíram a intensidade da oração após o sucesso no pastoreado em pouco tempo. Jesus, quando as multidões vinham ouvir a palavra e receber a cura, considerava a oração mais importante do que o ministério, e se retirava para orar, e os apóstolos também entendiam a suprema importância da oração. Agora sim, olhem lá no versículo 7 o resultado dessa atitude no pastoreio deles. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O resultado é certo. Uma igreja que ora, uma igreja que ensina, é uma igreja que cresce, é uma igreja que evangeliza, é uma igreja que testemunha, é uma igreja que avança. Mas as coisas precisam caminhar juntas. Indo para o nosso último acontecimento, agora a gente vai dar um salto importante, nós vamos lá para o capítulo 12. O cenário no capítulo 12, ele já era um cenário um pouco pior na questão da perseguição. Agora ela virou um negócio sério mesmo. Agora até o monarca ali, né, na figura do rei Herodes, inicia uma ferrenha perseguição contra a igreja. Era assim, o governante está lá, prendia alguém da igreja, dava uma
para maltratar mesmo, para torturar as pessoas. E a maior grupo religioso da época, os judeus, eles comemoravam, eles estavam se agradando daquilo, né? E aí, para aqueles estudiosos de política, de história, sabem o quanto essas coisas coadunam desde essa época. E então passou a ter uma ferrenha perseguição, tanto que o primeiro apóstolo foi martirizado nessa época, que foi Tiago, irmão de João. E eles prenderam, inclusive, a Pedro, o líder da igreja, o pastor da igreja, o principal líder ali da época. E a postura da igreja foi, então, de orar. E a gente vai entender aqui o que aconteceu. Vamos ler a partir do versículo 5. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com as 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe nas mãos. Disse-lhe o anjo: Cinge-te, calça sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhes mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Agora nós vamos ver uma igreja que imitava Jesus. Olha só, um momento muito semelhante a esse foi a oração de Jesus no Monte das Oliveiras, aquele no qual Jesus está tão agoniado pela situação de perigo que ele estava passando, que ele inclusive soa gotas de sangue. Aqui ocorre o mesmo. Pedro estava preso, ele foi preso durante a festa dos pães asmos. E a ideia de Herodes era o quê? Passou a Páscoa, a gente passa a espada nele. Então, a igreja identificou esse perigo, sabia que o momento era sensível e permaneceu em oração. Tanto é a conexão dos 2 eventos que, como que Pedro estava lá no Monte das Oliveiras com Jesus? Estava dormindo. E aqui ele também estava dormindo quando o anjo chegou. Isso não foi, gente, isso não é à toa. Né? Isso é para o autor, quando coloca essa condição, ele está querendo justamente evidenciar o fato, mostrando, olha, assim como Jesus orou naquele momento, olha como que a igreja se comportou aqui agora. Né? É um comportamento geral da igreja de imitar o Senhor Jesus. Então existia uma condição de perigo. Olha como essa oração era fervorosa e intensa, semelhança aí do versículo 5. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Lá em Lucas 22:44, falando sobre Jesus, estando ele em agonia, orava mais intensamente. Então a igreja passou a ter uma oração fervorosa frente ao perigo na qual ela estava enfrentando. Outro ponto da igreja que imita o Senhor Jesus é que ela permaneceu em oração conforme a prática que Jesus ensinou. Na parábola da viúva, Jesus está ensinando a igreja a orar sempre e não desanimar. Mesmo quando a viúva ia até o juiz, recebia uma negativa, ela permanecia ali insistindo até que o pedido dela fosse atendido. E por quê? A igreja aplicou justamente neste momento a ideia de orar sempre sem desanimar. No começo do capítulo 12, no versículo 2, a gente vai ver o seguinte relato: fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Um apóstolo havia sido morto. Ou seja, a igreja meio que podia já estar desmotivada. A Bíblia não relata, mas é óbvio que quando Tiago foi preso, a igreja ficou em oração também por ele. Orou, a resposta, de certa forma, ela não veio, porque Tiago foi morto. Aquilo que a igreja desejava não aconteceu. Então eles podiam, de repente, poxa, a gente vai orar aqui por Pedro, mas ali na primeira já deu ruim, então eles tendiam a esmorecer. Mas eles se lembraram: opa, o Senhor Jesus ensinou a nós orarmos sempre e sem desanimar, ainda que coisas estranhas venham acontecendo. Então eles permaneceram em oração. Então, vamos tirar aqui algumas lições sobre essa condição de resposta. Né? Como que vai terminar essa história? Pedro ele é solto,
Pedro ele reaparece, as pessoas inclusive nem acreditam que ele aparece lá. Então eles testemunham acerca deste milagre que ocorreu também, que foi a soltura. Até porque, venhamos, irmãos, tinham 16 soldados vigiando a Pedro. Tinha uma porta enorme de ferro. Era impossível a igreja se organizar, fazer ali um montim para poder tirar Pedro da cadeia. Mas eles entendiam que somente pela oração, somente orando, o Senhor podia efetuar algo ali. Olha só, né? O primeiro ponto que a gente aprende aqui sobre este acontecimento é que nem sempre a oração da igreja é respondida como ela quer. A gente entende que a oração não é para adiar ou fazer Deus desistir da vontade dele decidida, mas sim para realizar. Não é desejável pensar que vai ter uma resposta de oração como a igreja quer porque ela está orando. A igreja orou pela soltura de Tiago, mas essa soltura ela não ocorreu. Até porque em Marcos, capítulo 10, versos 37 e 38, Jesus ele anuncia a Tiago, olha, o mesmo cálice que eu bebo, você vai beber também. Ou seja, já havia sido pré-anunciado o que aconteceria. E esse fato não foge do domínio do Senhor. Este fato não foge daquilo que Deus determinou para ele. Mas a igreja, ela permanecia em oração. E a resposta não veio da forma como eles imaginavam. E é importante entendermos isso, né? Eu vou usar um exemplo pessoal aqui para exemplificar isso, né? Ali no começo da minha conversão, no ano de 2015, a minha mãe estava internada com um quadro muito grave de câncer, né? E nós orávamos, Senhor, cura ela. Óbvio, né? Em nome de Jesus, era uma oração constante, a gente se reunia, orava, desejando por esta cura. A cura até veio, mas não foi da forma como nós imaginávamos, né? A gente imaginava que foi curada, vai continuar viva e vai estar aqui conosco. Mas para o Senhor, aprove responder essa oração da seguinte forma, ela vai ser curada, mas ela agora vai estar aqui comigo, um corpo transformado e restaurado. Ou seja, a resposta ela nem sempre é como a gente quer, simplesmente porque a gente está pedindo. Mas Deus já tem algo definido e Deus vai responder conforme Ele quer. E nem sempre essa resposta vai ser da forma como a gente deseja. Por exemplo, aqui no caso da quitação do terreno da nossa igreja, a gente orando, qual era a expectativa? Vai chegar um irmão aí bem abastado, está aqui o dinheiro, paga, está resolvido. Fechou, todo mundo feliz, não deve mais nada, só vitória. Mas não, foi no sufoco danado, pede empréstimo aqui, pede empréstimo ali, olha aqui, vende aprova a assembleia no meio da pandemia, quando não podia abrir nada, essa correria, essa loucura, conseguiu e ainda tem o compromisso hoje. Ou seja, Deus respondeu, Deus não deixou de responder e não deixou de nos abençoar, mas não era da forma como a gente, vamos dizer assim, sonhava, né? Mas a resposta, ela de fato vem. Nem sempre como a igreja quer, mas ela vem. Segundo ponto, a verdadeira oração ela tem que continuar até que chegue a resposta. Vamos olhar aí 2 versículos, 5 e o 12. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja, a favor dele. E no 12, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Esses termos, né, parte da igreja a favor dele e muitas pessoas congregadas, elas no original são o mesmo termo. Ou seja, não era, talvez né, na nossa tradução aqui, pode até entender, tinha um pessoal lá tudo orando no começo, mas aí o negócio não foi acontecendo, a gente foi... Agora não é toda a igreja, mas são muitas pessoas ainda. Não, na verdade, toda a igreja, do começo ao fim, desde que ele foi preso até a soltura dele, estavam ali orando, estavam em oração constante. É até um desafio muito interessante para nós, né? Porque às vezes a gente pode estar diante de situações que sobrepujam em muito as nossas forças, as nossas possibilidades, a nossa visão. A gente até ora, mas a gente tende a ir decaindo, não vai perseverando do começo ao fim da situação, né? Há pessoas que, quando tem um sinal da resposta de oração, oram fervorosamente, mas se a situação piora e mostra a impossibilidade da resposta, acabam interrompendo a oração. E nós aprendemos lá na aula, se eu não me engano, de Lucas capítulo 11 ou 10, que nem sempre a resposta vai vir na velocidade que a gente deseja, mas que Deus tem um tempo já para ele responder essa oração que pode muitas vezes demorar. Não é difícil você achar relatos de pessoas que precisaram orar meses ou até anos para que determinada coisa acontecesse, para que uma pessoa fosse convertida. Na minha vida mesmo, minha mãe e minha irmã oraram, acho que uns 6 anos até a minha conversão acontecer. Então percebam, é muito demorado às vezes.
E o desafio para a igreja é perseverar, é continuar orando, ainda que a resposta não venha. Deus muitas vezes adia a resposta para que nós possamos oferecer a oração com paciência e insistência, para que haja um relacionamento mais profundo entre Deus e nós. O interessante é que nessa mão dupla da oração, de nós pedimos, orando a resposta de Deus, Deus também vai tratando dentro do nosso coração. Vai fazendo nós amadurecermos na fé, vai fazer nós ter um relacionamento mais verdadeiro com Ele. Tudo isso Deus efetua através da oração, que é uma grande bênção nas nossas vidas. Terceiro, a resposta de oração depende totalmente do plano e da orientação de Deus. Deus nos responde de acordo com a sua sabedoria, não pelo nosso plano nem pela nossa reação. Não somente agora, não somente na resposta da oração, mas até como vai responder, tudo é governado por Deus. O melhor de tudo é saber que, por exemplo, a gente tem um pessoal que fala que às vezes a resposta da oração está em nós mesmos. Isso é um absurdo. A oração ela vem de Deus. A oração, a resposta, a forma, o tempo, a hora, o jeito, tudo vem do Senhor. E a igreja tem que confiar nessa soberania, nesse domínio completo que o Senhor tem. Exato. Por isso que a gente vem aqui justamente para... O nome do livro é Restaurando o Modelo Bíblico. Se precisa restaurar é porque alguma coisa saiu do eixo. Hã? Isso, exatamente. Então, a gente entende que Deus tem inclusive esse domínio sobre a oração. A oração, gente, essa ideia de que não, a gente vai orar e Deus vai mudar a ideia dele a respeito do que ele ia fazer, isso é incompreensível, né? Claro que Deus é um Deus vivo, é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que vem até o nosso presente tempo e move as coisas assim para a gente ir presenciando e vivendo, mas até a nossa oração faz parte dos propósitos do Senhor. A gente não vai deixar de orar, Deus já sabe tudo que vai acontecer, então vamos deixar tudo quieto. Não, a igreja ela tinha consciência de que Deus era soberano, de que Deus tinha domínio sobre todas as coisas, mas mesmo assim era uma igreja que orava. Esse exemplo da morte de Tiago mesmo, o Senhor Jesus havia anunciado que ele iria passar pela mesma coisa que Jesus passou, a perseguição e o martírio. Mas ainda assim a igreja orava. Então, para a gente, assim, fica a lição de que em todas as situações, em todo o tempo, a gente precisa orar. Ainda que a gente não saiba a resposta, ainda que esteja demorando, mas tendo consciência de que tudo está sobre o domínio, sobre a condução do Senhor nosso Deus. Né? E aí a gente vai crescendo, tanto em relacionamento quanto em confiança também. Aprendendo a depender mais de Deus, despojando um pouco da nossa autoconfiança. Não é a minha oração. Não, mas é o Senhor. Não é quem está orando, mas é quem está recebendo a oração. É Ele que tem o poder, é Ele que efetua, é Ele que faz, e é quando Ele quer, como Ele quer. E a mim me cabe me conformar para que eu compreenda e aceite a vontade de Deus na minha vida. O último ponto aqui da nossa lição, analisando esses acontecimentos relacionados à oração, está aí nos versículos 13 e 15. Né? Quando ele bateu ao postigo da porta, isso Pedro, quando ele chegou, veio uma criada chamada Rode, que ver quem era. E conhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram, está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Então, muitas vezes pode até haver oração incessante, insistente e contínua, mas sem fé. Muitas vezes oramos de acordo com o hábito. Quando estamos orando por um problema difícil, porque passou um tempo e não há possibilidade de ter resposta, esse fenômeno ele pode acontecer. Eles estavam orando, estavam ali aquela coisa incessante, todo mundo, mas quando Pedro chegou, eles não acreditaram que aquilo era verdade. Não, tá louca? Como assim? Não é Pedro, é o anjo dele. A ideia, a gente pode entender pelo seguinte, talvez eles não esperavam que essa resposta viesse tão rápido. Né? Caramba, a gente orou aqui, já soltou, deu certo, não chegou a ser morto. Ou talvez realmente eles estavam ali, tá, a gente tem que orar, a situação é de perigo, vamos orar aqui, mas tem 16 soldados. Ele está acorrentado nas duas mãos, um soldado de cada lado. Tem um portão enorme de ferro. É impossível, mas vamos orar, né? Quem sabe? E quando veio a resposta, eles ficaram pasmos, eles nem sequer acreditaram. Mas mesmo nessa situação, né? Mesmo com
com a demora, mesmo que a condição talvez pareça de impossibilidade, a gente deve continuar orando. A gente precisa não só tanto orar, como acreditar nessa resposta, ainda que a situação pareça embaraçosa demais. A gente precisa entender, meus irmãos, que para Deus não existe algo que seja muito difícil de fazer, mas se Ele quiser, Ele pode realizar. Coisas que talvez com as nossas forças não conseguíssemos fazer, ou que talvez demorássemos anos para fazer, em um segundo Deus pode fazer. Né? É interessante quando a gente ora por um avivamento, por exemplo. O avivamento é um movimento surpreendente de uma igreja sendo enchida pelo Espírito Santo, de pessoas se convertendo, e a gente vê o trabalho, o pessoal brinca, né? Pedro pregou um sermão e converteu 3.000, a gente pega 3.000 sermão para uma pessoa se converter. Essa agonia, essa luta, orando, pregando. E quando uma resposta de um avivamento, por exemplo, vem, num dia, milhares de conversões ocorrem, a igreja, uma onda de santificação toma a igreja de uma forma muito rápida. Mas isso tudo está dentro do domínio de Deus. A nós nos cabe, mesmo com a demora, mesmo com a dificuldade, mesmo com a dificuldade da situação, nos cabe orar. Nos cabe orar. Por exemplo, né, quando a gente ora para alguém se converter, parece que quanto mais a gente ora, mais essa pessoa fica ruim, mais o coração endurece, mais a pessoa se desvia. Não sei que diacho que acontece aí. Mas a nossa postura é de continuar orando, até que, nossa, aí numa pregação, às vezes, essa pessoa se rende. Mas a nossa missão, meus irmãos, é essa. A missão está dada, oração. Oração para suportar a missão, oração com fé, confiando que o Senhor pode responder. E a igreja fazendo isso certamente vai ser muito bom para nós. E o nosso desejo é que orando dessa forma e pregando, continuando, mantendo a nossa dedicação em pregar a palavra, que haja uma restauração da nação mesmo, como o Paulo perguntou aqui no começo, como o Márcio comentou, para que vidas sejam salvas. Né? Acho que a nossa missão principal é essa. Levar o evangelho a outras pessoas, aos nossos amigos, familiares, colegas de trabalho. E o caminho é oração e pregação. Então, que essas duas coisas caminhem juntos, que a gente aprenda com a igreja lá do começo, né, que a gente continue sendo uma boa igreja reformada, que está sempre se reformando, voltando às origens, para sermos uma igreja fiel, uma igreja relevante e uma igreja cheia de virtude, cheia de poder de Deus operando através de nós.